Hoje, essa semana, eu estava lendo a designação, gente, me deu um branco agora. Ah, especialmente, ela fala, torna sobre alguns milagres de Jesus Cristo, mas ela cita um que nós vamos estar conversando, né? Um evento que é Jesus Cristo quando ele anda nas águas, né? Quando Pedro anda nas águas. Mas é uma semana de reposição, ou melhor, de avaliação do que nós aprendemos, do que nós entendemos até agora, né? E eu selecionei algumas imagens e só algumas escrituras, bem poucas, mas para a gente estar conversando sobre o que nós aprendemos, sobre o que nós entendemos, nosso sentimento a respeito desses ensinamentos de Jesus Cristo, tá bom? No entanto, eu gostaria de incentivar vocês a lerem as designações do Vem e Segue. É interessante, gente, mas com o estudo que a gente faz no Instituto, quando eu leio a designação do Vem e Segue-me, as escrituras, minha mente se expande, tá? Minha mente, ela vai mais longe, eu entendo melhor algumas coisas, eu faço mais perguntas para mim mesmo, né? E eu tenho certeza que vocês podem viver essa mesma experiência até muito mais, tá? Então, o que eu falei, nós vamos estar revendo desde da primeira aula, que foram 3 até agora, é isso mesmo, né, Henrique? 3 aulas até agora, né? Foi até a terceira aula, da gente poder estar revendo, então, alguns assuntos que foram tratados, tá ok? Especialmente aquilo que chamam mais atenção de vocês, tá? Então, Henrique, vamos começar com a primeira imagem, por favor? Tá, deixa eu me acertar aqui 100%, porque é aquele esquema. Quando eu não estou em casa, eu não consigo fazer as coisas direito. Eu não consegui Não, finalizar todas as imagens, mas eu tenho algumas já. Beleza? Eu já coloco aqui, 1 minuto. não, tudo bem. Enquanto isso, vocês mesmos, eu gostaria que vocês fossem falando para mim dessas aulas que vocês puderam assistir, que eu sei que alguns de vocês não assistiram todas, talvez assistiu 2 só, não sei. Do que vocês assistiram até agora, o que mais chamou a atenção de vocês? O que mais fez vocês pensarem? Ou vocês tiveram alguma experiência com aquela informação, com aquele aprendizado? Como é que foi? Vou ter que direcionar as perguntas? Eu direciono, não tem problema. Célia, eu gostaria de falar. Vou começar, vou dar um exemplo, né? Vamos lá. É, durante essas aulas eu tenho aprendido muito, né? Tem sido uma experiência muito boa, muito nova, na verdade. Tem sido um incentivo para mim, para poder ler as escrituras, porque apesar de fazer instituto, eu agora também estou trabalhando no seminário, né? Então, nas aulas do seminário, basicamente, a gente vê a mesma designação que a gente vê no curso aqui no Novo Testamento, né? A gente segue o Vem e Segue-me. Então, sempre a gente está ali do ladinho. Então, tenho tido a oportunidade de estudar isso algumas vezes, né? De estudar para o seminário, estudar para a sua aula, estudar para as aulas de domingo, enfim, estudar durante a semana a mesma designação. E eu percebi na minha escritura favorita, quando eu estava no seminário, a primeira escritura que eu decorei, né, a escritura-chave, foi Mateus 11, do 28 ao 30. E aquela que fala sobre o descanso, né, descanso para as almas, sobre o jugo de Jesus Cristo. Então, eu aprendi uma coisa nova, né? Tava falando com os jovens, e a gente falou sobre isso na aula. E ele fala. Primeiro, ele faz um convite, né? Ele fala: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E depois ele faz uma promessa: E eu vos aliviarei.
E aí ele fala de novo, outro convite: tomai sobre vós o meu jugo. Ele fala uma coisa que nós podemos fazer. E aprendei de mim, que sou manso e humilde. E depois ele faz a promessa novamente: encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu percebi isso, né? Percebi que conforme a gente vai aprendendo com Jesus Cristo, conforme a gente aprende sobre ele, a nossa vida, ela não se torna mais fácil, mas o nosso fardo, como eu falei para eles, ele se torna suportável, né? O fardo, pelo jugo, ele é equilibrado entre os bois para que ele possa ser possível de carregar. E é assim que acontece na nossa vida, né? Com Jesus Cristo, os fardos, eles não se tornam mais leves, mas eles se tornam possíveis de carregar. Obrigada. E é bem interessante que você falou, você falando, sabe que eu me lembrei? Eu já vi jugo onde um boi só puxa a carroça. Eu já vi jugo com dois, mas eu me lembro de ter visto já jugo com dois e mais dois na frente, ou com dois e mais um na frente. Então, né, que normalmente são bois ou touros, né, que puxam. E é bem interessante porque Jesus Cristo ele está disposto não a carregar para nós, mas a aliviar sabe? Ele está nos motivando a passar por tudo isso, né? Pelas experiências dessa vida. Só que para isso nós temos que ir até ele. E para nós andarmos até ele, é como dizem Alma, né? Que nós vamos ler daqui a pouco, né? Alma 32, do 28 ao 32 também, que fala, né? Que a gente tem que realmente exercitar a nossa fé, exercitar esse desejo, né? Para que ele deixe de ser só um desejo, né? Para que ele se transforme numa ação, para que a gente haja, né? Mas obrigada, Bia, muito obrigada. Mais alguém gostaria de compartilhar? Henrique, conseguiu colocar as imagens? Se não conseguir também não tem A maioria problema. delas, só vou abrir agora, tá? Só um Ah, minutinho. tá bom, então. Porque aí a gente vai vendo. Mas alguém gostaria de compartilhar? E eu não coloquei a imagem do julgo, tá? Eu só trouxe mesmo algumas experiências dos milagres, mas foi muito bom a gente estar revendo isso. Mais alguém gostaria de comentar algo que aprendeu, que passou a ser mais importante na vida de vocês? Posso falar, Marcelo? Claro, Jonas. Então, é um tema que eu gosto muito, né? Que a gente tem os milagres do Salvador e no Novo Testamento, tudo. Mas, particularmente, para mim, tem sido muito bom a experiência de poder contar um ponto de vista de cada um. Por quê? Na época da missão, que todo dia a gente tinha um estudo pessoal, um estudo com o companheiro. Tá cortando, Jonas. Muito o modo. Tá melhor agora? Olha, tá cortando. Será que é você ou sou eu? Com vocês, como é que tá, pessoal? Tá Cortando também. cortando aqui Se um você quiser pouquinho. escrever, a gente pode colocar também, a gente pode ler depois, ou em algum momento da aula oportuno. Eu vou escrever, então, melhor. Não, tenta de novo, vamos ver. É, porque agora falou perfeitamente. É, agora cortou Tá mesmo, melhor né? agora? Tá cortando? Não, agora não. Vamos lá. Talvez seja 4G. Será que sou eu que estou no lugar ruim? Ele comentou que vai escrever. Enquanto ele escreve, nós
As mais já estão aí, eu acho. Eu estou aqui no quarto do meu filho. Acho que aqui a internet é melhor. Vamos ver. Cortou de uma vez? Não. Não, ele está escrevendo agora. Ah, tá bom, então. Enquanto isso, eu posso comentar sobre como está sendo essas aulas? Sim. Para mim, tanto foi como ano passado, está sendo esse, que é como se fosse um estudo adicional. O Vem Segue-me, tem sido um estudo já muito adicional aqui, aumenta a nossa perspectiva, para mim, sabe, estou extremamente grato, todos os dias grato por isso. Porém, o Instituto está fazendo esse trabalho também, então, um estudo que estava sendo bom, acaba sendo melhor ainda, graças tanto ao Instituto como ao Vem Segue. É claro, quanto mais poder, né, mais responsabilidade, mais coisa para ler, né, mais designação, mas tem sido gratificante fazer aquele esforço, sabe? Tipo, priorizar, falar, não, queria muito fazer tal coisa, mas não, tenho que ler essas escrituras, tenho que ler esses capítulos para aula e, de verdade, está sendo bom nas aulas de domingo, seja as que ah, estou eu estou dando aula, ou às vezes quando eu estou lá para assistir a aula, durante a semana, está sendo incrível, de verdade. Tem nem palavras para descrever assim, de forma exata. Que bom, eu fico feliz, Henrique, que está fazendo diferença. Vocês têm ideia que vocês, nas alas de vocês, vocês podem, caso vocês não sejam os professores, mas se forem também, é uma bênção, com certeza, mas que vocês podem ser uma luz dentro da sala de aula de vocês? Vocês podem ajudar pessoas que têm muitas dificuldades de ler, de estudar, não aprenderam, que têm dificuldade de pôr em prática essas coisinhas no dia a dia. À medida que vocês compartilham sentimentos, aprendizados, experiências dentro da aula do Vem Segue-me, ou com os jovens, ou mesmo com os adultos, dependendo dos chamados que vocês têm, vocês podem iluminar a vida deles, motivando eles a buscarem, a aprenderem, a ir atrás das informações, tá? Vocês não têm ideia, vocês precisam ter ideia de como é importante a participação de vocês, o compartilhar do conhecimento, do testemunho de vocês na sala de aula, especialmente quando vocês, como hoje, estão aprendendo um pouco mais, porque vocês estão conseguindo ver outro lado da situação. Eu não sei como explicar isso para vocês, desde que eu me batizei na igreja, desde que eu comecei a ensinar na primária. O sentimento que eu sempre tive foi de tentar entender a história, a época, a circunstância, e tentar sentir no coração, e são pessoas, como eles se sentem, como eles se sentiram na hora que essas coisas aconteciam. Gente, eu sei que nós não estamos falando aqui do Velho Testamento, mas para só um pouquinho. Medraque, Mesaque e Abidnego, tá? Naquele momento que estava aquele mundaréu de gente, milhares de pessoas ali diante do rei, e que foi exigido que eles se ajoelhassem, eles já estavam presos, porque eles não se ajoelharam perante ao ídolo, perante aquele rei, como se ele fosse um deus. E eles sabiam que iam ser jogados na fornalha. E não era uma fornalhinha, era uma coisa enorme, porque eles tinham que subir uma espécie de uma escada, né? E a fornalha, ela lá, tanto é que eles foram jogados, e depois as escrituras dizem que eles estavam andando lá dentro. Então, vocês imaginam, era uma coisa enorme.
E só lembrando de uns detalhes, né? Que os guardas que os empurraram também pegaram fogo, tamanho era o calor. Eles queimaram na frente das pessoas. Então, eu gosto da gente poder pensar o que essas pessoas sentiram. Não é porque eles confiam em Deus que eles não temeram. Com certeza passou na cabeça deles, Senhor, né? Eu estou com medo, com certeza. E o Espírito estava presente. E eles venceram esse medo. E o Senhor, mesmo que eles tivessem queimado ali, tá? Então, uma coisa que eu gosto muito é nós pararmos para analisarmos, para pensar. Quando eu li mais vezes A Mulher do Fluxo de Sangue, né? E a gente falou sobre alongar nosso espírito, né? Nossa fé, né? Como se fosse um músculo, exercitar, né? Parem um pouco, ela estava muito mal. Ela provavelmente não estava andando reta. Ela devia ter alguma serva, alguém com ela, que ajudasse a andar. E para ela ter chegado a Jesus Cristo, ela não chegou de pé. Ela não foi pedindo para as pessoas, né? Com licença, e as pessoas forem dando licença para ela. As escrituras, os detalhes nos dão a entender que ela precisou, ela estava quase praticamente no chão, se arrastando, porque ela tocou na orla, na ponta do manto dele nas costas. Conseguem imaginar? Vocês já fizeram algum esforço assim? Em qualquer coisa, no dentista, uma hora que vocês caíram e se machucaram e tiveram que suportar até chegar no hospital? Não sei. Tiveram que segurar algo para não cair na cabeça de alguém e até que chegasse alguém, vocês tiveram que usar muito esforço. Então, eu acho assim que a gente precisa aprender, pedir para o Senhor para a gente sentir o que está acontecendo. E o Senhor vai mostrar isso para a gente. E nós vamos ser mais capazes de ensinar, mais capazes de compartilhar, não só os nossos sentimentos, o nosso testemunho, mas ajudar as pessoas a sentir que Jesus é o Cristo, que Ele vive. Tá? Se a gente não sente isso, nós não seremos boas testemunhas, nós não seremos bons missionários. Porque nós precisamos sentir o que estamos falando. Que silêncio, gente. Vocês ficam tudo quietinho, me ouvindo. O que vocês acham disso que eu falei? Tá mudo? Não. Bom, o Jonathan já escreveu. Quer que eu leia? Por favor. Tá, então ele diz assim: eu tenho aprendido muito, principalmente a enxergar de um modo diferente ponto de vista de cada um. O modo como Salvador ele reage. Sabe como ele conhece cada um antes mesmo de ter contato. Tem sido muito especial aprender e se achegar ao Salvador. Muito bom. É verdade, a gente aprende a conhecer melhor nosso Salvador, né? Aumenta a nossa capacidade de reconhecê-lo quando ele estiver aqui na Terra. Obrigada, Jonathan. Tá bom, pessoal. O que nós temos aqui? Eu escolhi várias imagens para a gente lembrar, tá? Então, essa imagem, que momento foi? Vocês lembram? Cura da sogra de Pedro, será que era esse? Pode ser, eu acredito que sim, também aos apóstolos na porta, né? Sim. Exatamente. Vocês já tiveram febre? Já, horrível. É horrível, a gente sente uma fraqueza que, nossa, que realmente a gente fica derrubado, né? Ou com muita dor. Ela estava com muita febre e bastou o Senhor tocá-la, tá? Simplesmente bastou o Senhor tocá-la, tá?
Alguém quer comentar alguma coisa? A gente pode passar para a próxima imagem. Vamos ver a próxima, então. O que nós podemos falar dessa situação aqui? Essa é quando o Salvador ele acalma as águas, né? Muito bem, isso mesmo. Eu posso comentar rapidinho? Por favor. Eu gosto muito dessa imagem e dessa história porque eles estavam tendo uma tempestade, né? E o Salvador estava dormindo, né? Ele estava tranquilo. E os apóstolos começaram a se desesperar, mesmo com o Salvador no barco, eles começaram a se desesperar de certa forma, que foram acordar ele, né? E Jesus Cristo, ele fala, né? O que queres? Né? Tipo, o que foi? Vocês estão todos desesperados aí? Estão comigo, calma, fica tranquilo. Aí ele vai lá e acalma os mares, né? E controla tudo e deixa tudo em paz, né? E eu Muito acho muito interessante porque eu gosto muito dessa história porque muitas vezes em nossas vidas podemos estar em várias tempestades, né? Mas Jesus Cristo ele está conosco. Então, às vezes, basta nós só termos calma que ele vai acalmar as coisas. obrigada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, algum detalhe que possa ter passado? Ah, não sei, eu acho que tanto como a outra, ou como aquela que a gente comentou sobre a cura do servo do centurião espanhol, é, ah, todas essas envolvem fé, né? Tipo, como não só a questão de vista, mas a questão de crer. Porque era muito fácil você ver e você começar a acreditar, mas para que essas coisas tivessem acontecido, e como muitas outras, as pessoas precisavam acreditar primeiro antes de ver. E eu acho que não está muito diferente para nós hoje. Acho que é uma mensagem importante que devemos manter aí. Não devemos esperar para ver Cristo descendo, ou quando ele voltar, para que a gente possa se arrepender. Não, desde já a gente já pode começar. Até porque lá, né, já vai ser tarde demais quando ele já tiver para voltar, assim. E aí a gente fala, agora que eu estou vendo, vou me arrepender. Entendi. Obrigada. É importante nós lembrarmos uns detalhes. Jesus Cristo estava muito cansado. Os apóstolos também estavam cansados, porque eles tinham trabalhado muito na obra. Por isso que Jesus Cristo se deitou. Imagina, né? Ele estava cansado, ele adormeceu. Né? E outro detalhe, eram 12 homens, e desses 12 homens que estavam com Jesus Cristo, a maioria deles conhecia o mar. A maioria deles não só conhecia, como trabalhavam no mar. Todos conheciam, né? Mas alguns é o trabalho deles, a vida deles de pescadores. Tá? E até acredito que aqueles mais inexperientes com o mar se assustaram, mas nós vemos que os que estavam experientes também estavam assustados. Então, vocês conseguem imaginar o tamanho das ondas? As escrituras dão a entender. Gente, eu já andei de barquinho, né, em alguns parques. Eu não gostei, não, da sensação da profundidade, né, da profundidade da água. Eu tenho medo de altura. Mas imagina aquela água se movimentando bruscamente, com uma certa velocidade, com realmente uma tempestade. Não só os céus, mas a água embaixo de nós também estava instável. E eram homens, não eram meninos que estavam ali. Então, Jesus Cristo, ele se sentiu... Ele não ficou feliz com a postura, com a atitude dos apóstolos. Por quê? Ele ficou decepcionado. Por quê? Tanto é que quem quiser abrir a escritura, ele fala, né? Que tipo de pessoas vocês são? Vocês não, né? Vocês não têm fé? Né? Não, vocês poderiam resolver isso, porque ele estava treinando esses homens para isso. Eles estavam aprendendo
a lidar com o poder do sacerdócio. Eles ainda não tinham recebido, mas eles estavam aprendendo, né? E aí o Senhor, ele com uma palavra só, né? E aí fala no final que, na Escritura, fala claramente, né? Que eles se assustaram. Eles perguntaram quem é essa pessoa que até a natureza, né? O obedece. Quer dizer, eles mesmos se surpreenderam com esse conhecimento, com esse poder do Senhor. E quantas vezes nós nem estávamos ou nem estamos numa tempestade tão grande como as que eles estavam, mas que enfrentamos desafio em nossas vidas e nós não confiamos nele. Aí a gente volta para o jugo. A gente tenta puxar nossa carroça de problemas sozinhos. E a gente não confia nele. A gente não busca nele, nós não exercemos a nossa fé para que ele haja em nossas vidas. Tá? Então, somos nós é que temos que tomar algumas decisões. Tá? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que eu falei? Eu quero. Dá para me ouvir? Pode falar. Ah, dá sim. Ah, beleza. Então, pra gente chegar, fez eu pensar bastante a primeira vez que eu vi sobre isso, que os apóstolos, eles ainda não, eles estavam naquele processo ainda de conhecer quem era o Salvador Jesus Cristo, né? E ali eles deram uma duvidada, deram uma desconfiada, né? Acho que viram aquele tamanho daquelas ondas ao redor deles e eles temeram muito pela vida deles. Acho que eles pensaram, pô, a gente não tá aqui do lado do Filho de Deus, ele não é o Cristo e não vai fazer nada, então eles duvidaram ali do Salvador. E nós estamos no mesmo processo também de conhecer ele diariamente nas nossas vidas. Então, à medida que nós vamos conhecendo, nos aprofundando em Cristo, pedindo a Ele a ajuda dele, Ele poder nos fortalecer por meio do Evangelho dele, nós vamos ver que as ondas que estão ao nosso redor diariamente, nós não vamos temer elas, porque nós sabemos que Cristo ele está realmente do nosso lado e que Ele tem o poder de apaziguar e de nos livrar de todos esses perigos que nos cercam. Às vezes é realmente, como você disse, não é uma onda daquele tamanho. Às vezes são coisas simples que a gente acaba duvidando. Mas o nosso esforço diariamente em confiar em Cristo, em ser um pouco mais como Ele, vai fazer com que realmente a gente seja forte nessas tribulações. E Ele vai estar constantemente ali para nos ajudar. Obrigada, é isso mesmo. Muito obrigada. Tem um outro detalhe aí que a gente precisa também, me veio na minha mente agora. Vocês mais do que eu hoje, tá? Nós vivemos muito nos meios sociais que o mundo oferece, não é isso? Mídias, ambientes. O nosso trabalho, às vezes, não é um trabalho, não é um ambiente tão puro, tão profissional como deveria ser. Às vezes, nós temos pessoas nos nossos ambientes que, infelizmente, têm um padrões de vidas bem baixos, né? Nós também temos as TV, os filmes, as séries, enfim. E muitas vezes nós agimos, nós não percebemos que há perigo ali. Eu lembro de situações da liderança tentando orientar jovens, né? A gente vê, às vezes, na Aliarona, alertar jovens para não estar em determinados lugares, né? Porque o padrão que está ali não é adequado. Mas a pessoa não percebe. Não, talvez porque ela não esteja em sintonia com o espírito, talvez porque ela não aprendeu isso ainda, talvez porque ela não queira e seja apenas uma pessoa rebelde, não sei,
O inimigo também, ele nos faz achar que está tudo bem. Que aquele ambiente, não tem nada. Você não vai se envolver com ninguém, você só vai estar lá. Sabe, naquele baile funk lá, você só vai estar lá. Você não vai fazer nada de errado, você só vai estar lá assistindo. E por conta de nós não percebermos essa tempestade que vai acontecendo devagar ao nosso redor, nós podemos morrer afogados. Nós podemos, eu não sei, mas eu conheço casos de pessoas que experimentaram a bebida alcoólica ou drogas num bailinho, sabe, numa festinha de amigos que não eram membros da igreja ou que não tinham padrões elevados. Né? Mas são meus amigos, eu convivo com eles, eu gosto deles. Eu estou entrando numa tempestade e não estou percebendo que a tempestade é real, que o perigo é real. Porque o inimigo faz, que nem o livro de Mórmon, quem lembrar a escritura fala, ele nos adormece, né? Tudo vai bem, né? É como se nós estivéssemos vivendo num sono. Vocês já se sentiram assim? Sim. Tá a coisa rolando ali, as coisas não estão muito certas, e a gente está ali. Eu já me senti assim, já me vi em situações assim, viu, gente? Né? E quando eu me dei, teve situações que eu tive que perceber depois e me arrepender por eu ter estado ali. Teve situações que eu consegui sair, mas eu sei que não é fácil. Mas essa imagem pode retratar isso também, de nós abrirmos os nossos olhos e fugirmos, que nem José, né? Fugirmos do lugar. Tá? Corrermos do lugar mesmo. Tá? E aí depois a gente vai entender melhor. Vamos ver a próxima imagem ou alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de compartilhar algo. Tá ouvindo agora melhor? Agora está ótimo. Pode falar, por favor. Então, puxando o gancho de tudo que você falou, irmã, para mim fica bem claro e evidente que o barco é Cristo, né? Ele é o local seguro. Tanto é, como você falou, o modo com que eles se espantaram, eles não tinham muita opção. E é comprovado que, pelo modo que a tempestade estava, pular do barco era morte certa, né? Então, assim mesmo na nossa vida, o melhor local, a melhor forma que a gente tem que estar mais seguro é no barco com Cristo. E eu tenho certeza que eles, naquele momento, eles não tinham muito noção de quão grande o Salvador era na vida deles, né? De quão seguro eles estavam, mesmo com toda aquela tempestade, né? É relatado o tamanho das ondas, né, que batiam no barco, né? Praticamente faltava engolir o barco, mas eles estavam seguros. E assim a gente não sabe, né? O quão seguro a gente estamos com Cristo, né? Até o momento que você acaba na tempestade e você não sabe como sair dela. Mas é isso, irmão. Obrigado, Jonatas. Muito obrigada mesmo. Alguém mais gostaria de comentar? Podemos passar para outra imagem? Só para a gente ir vendo uma coisa ou outra, né? Vamos ver outra imagem, Henrique? Alguém... foi falado bastante, né? Desses dois aqui. É uma imagem só, né? Lembram? Foi tratado, acho que numa aula inteira do Vem e Segue. O que vocês lembram aí? O homem paralítico. Isso, que foi, olha que abriram o telhado, né? Do lado, eles estão abaixando ele. Lembram disso daí? Gente, nosso papel como ministradores
como servos do Senhor? Qual é? Nós vamos encontrar pessoas que estão impossibilitadas de se movimentarem, de irem até a Cristo? Quando nós ministramos realmente as pessoas, nós nos importamos com elas? Os amigos que carregaram essa pessoa, né, debilitada, doente, eles eram ministradores. Eles levaram essa pessoa até Cristo. E quando viram que não conseguiam chegar, arrumaram um jeito. Abrir o telhado e colocar ela lá dentro. Claro, né, gente? Eu acho que nenhum de nós aqui vai carregar a pessoa que vocês ministram, a família, e abrir o telhado da capela e colocar ela lá dentro, dentro da capela, né? Mas nós podemos fazer isso, às vezes, de outras formas, né? Quando nós levamos nosso testemunho, quando nós nos importamos, quando nós lemos de vez em quando para elas, convidamos para atividades na igreja, para uma conferência. Nós não estamos ajudando essas pessoas que estão debilitadas, às vezes, tanto quanto nós, para se aproximar mais de Cristo? O que vocês acham? Eu tenho um comentário. Pode falar. Não, pode falar primeiro, tudo bem. Não, pode falar, eu já falei. Eu aguardo. Tudo bem. Na verdade, só um comentário que eu queria fazer é que eu fico pensando na fé que os amigos dele tiveram de que iam conseguir levantar ele e que ia conseguir descer ele, né? Então, a gente, como ministradores, a gente tem que ver cada pessoa que a gente está ajudando, o potencial dela, a gente tem que ter fé nela. Porque eu acredito que se a gente ensina uma pessoa e ficar, não, mas ela não vai gostar, ela não vai voltar, ela não quer, não vai funcionar. A gente tem que ver ela com o potencial divino e eterno que elas têm, assim como os amigos tiveram essa fé. Obrigada, Júlia, concordo plenamente com você. Bem, isso mesmo. Você fez missão, Júlia? Fiz sim, em Porto Alegre Norte. Então, para quem fez, sabe, né? Sabe o que é carregar os investigadores até a capela, né? Também, tá? Como ministradores, o manto não é tão grande, né? A gente não voa como super-herói, porque como missionário a gente sente uma força incrível. Mas como ministradores, é nossa fé, nossa determinação que nos ajudam a ter forças de ajudar o outro. Tá? A gente não tem uma plaqueta mais, o que deixa tudo mais difícil. Fala, Marcos, você que estava começando a falar, pode falar para a gente. Interessante é que Cristo, na Escritura, quando ele convida aqueles que estão cansados e oprimidos a ir até ele, é interessante que os amigos dele ajudaram ele a ir até Jesus Cristo. Então, eles viram aquela dificuldade daquela multidão de gente em volta de Cristo, e eles acharam uma solução para o amigo deles poder ter essa experiência de estar do lado de Salvador. Então, às vezes, nós não precisamos fazer muita coisa para ajudar as pessoas também estarem perto de Cristo. Não precisa fazer um buraco no chão, fazer um buraco no teto para elas terem a oportunidade de sentir o amor do Salvador por elas. Às vezes pode ser simples, um convite, uma experiência, um testemunho. E algo que eu aprendi também na reunião do sacerdócio que teve há 2 domingos atrás, se não me engano, o presidente Conceição, ele falou que nós não podemos ficar entre a Escritura e Jesus Cristo. Nós não podemos impedir as pessoas de ir até Cristo para que ele possa aliviar os fardos dela. Então, nós, em vez de estarmos entre essa Escritura e Cristo, nós temos que ser esse caminho também, ajudar as pessoas a ter a oportunidade de conhecer ele, de sentir o amor dele na vida delas. Interessante. Olha, estou aprendendo algo mais. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Deve ter sido poderosa essa reunião do sacerdote. Aliás, me falaram que foi muito boa, né? Uma outra coisa, né? Algo importante. Eu vou dar uma como sugestão para vocês. Eu estou tentando trazer isso para mim. Nós, mulheres, tendemos nós irmãs, né? Dentro do Evangelho,
A gente, às vezes, está conversando com uma irmã, outra que estão com problemas, e às vezes elas pedem, né? Quando você orar, se lembra de mim, né? Mas vocês homens, eu acho que não tem muito disso. Mas nós conversamos, às vezes, com famílias, onde as esposas pedem, né? Lembra do meu marido em suas orações. E eu estou com o hábito de marcar. Eu estou com uma cadernetinha e eu tenho marcado, porque eu me esqueço, né? Mas uma das coisas que, aliás, em uma das aulas de autossuficiência, na parte espiritual, fala de uma irmã que ela marcava o nome das pessoas por quem ela precisava orar, né? Eu acho que nós poderíamos ter isso como uma prática. E nessa prática, nós colocamos o nome das pessoas que nós ministramos. Porque quando nós oramos por elas, lembramos delas em nossas orações, nós vamos nos lembrar de fazer uma ligação, nós vamos nos lembrar de outros momentos que a gente possa ser um apoio para elas. E nós vamos poder melhorar mais ainda como discípulos de Jesus Cristo, se é isso que nós desejamos ser. É só uma sugestão, né? Porque aí, quando surgir o momento da gente ter que carregar essa pessoa, claro, nós não vamos precisar carregar, né? De repente, se você levar lá no médico, ela está muito mal, você até vai carregá-la, mas quando surgir o momento que ela vai precisar, que nós estaremos ali, ou a gente nem vai perceber, nós vamos estar ajudando. Nós vamos ser capazes, e o Senhor vai confiar cada vez mais em nós. À medida que nós fazemos isso, fica como uma sugestão para vocês, né, para cada um de nós. Podemos realizar melhor o nosso trabalho de ministração dentro do Evangelho. Tá bom? Vamos ver a próxima imagem? Henrique? Tudo bem? 100%. É porque às vezes eu clico em passar e não vai. Ah, não, se não der, não tem problema, a gente só conversa, porque... Ah, tá. Ó, nós vamos ver, nessa designação dessa semana, e nós vimos em 2 designações anteriores, falando sobre João Batista. Tá? Alguém já leu a designação do Vem Segue-me dessa semana? Já deu uma olhadinha? Não? Eu já dei uma olhada já. Sim. Muito bem. E nessa semana, ele trata do quê? Nas anteriores falava até que ele estava preso. Mas nessa semana, vocês viram do que ele está citando sobre João Batista? Fala da morte. Isso, fala sobre as circunstâncias, né? Que ele foi preso, da morte dele, né? Vocês entenderam qual foi a circunstância? Por que que a esposa lá do Herodes, a Agripe, ex-esposa do Herodes, a Agripe, ficou com raiva dele? Vocês puderam entender? Gente, o áudio está ruim mesmo, vocês estão em silêncio. As duas coisas, mas é mais a gente em silêncio. Tá. Então, Acho vamos... que o silêncio é o som dos cérebros pensando. Ah, tá bom. A gente devia ouvir a maquininha, né? Funcionando. Então, vamos lembrar aqui. Eles falam de 2 Herodes. O Herodes Filipo e o Herodes Agripe. Quem são eles? São irmãos. E, para a lei judaica, um irmão não poderia tomar alguém que tivesse sido esposa de outra pessoa, vamos dizer assim, ou do próprio irmão. E foi isso que aconteceu. Então, o que João Batista fez? Ele alertou, ele falou que aquilo não podia acontecer, que aquilo era um adultério. Estava errado. Perante a lei judaica, aquilo estava errado. E ela ficou muito brava. Tá? Ela era casada com um dos Herodes
E o casamento, né, naquela época não havia o divórcio, como nós entendemos hoje, né? E as leis sempre foram, né? As leis não mudaram com respeito ao evangelho. Ainda o adultério é algo muito sério, tá? E ele chamando atenção a isso, ela tinha uma filha chamada Salomé. Mas ela estava muito brava, porque João Batista continuava falando sobre o erro dentro da casa de Herodes. E aí, como era aniversário de um dos reis, né, de um dos Herodes, olha a sugestão. Salomé era bonita, tá? E a mãe sabia que se Salomé dançasse para ele, ela devia ter essa habilidade, esse dom, ela ia conseguir que ele a desejasse. Olha, é sedução isso. Eles tramaram um assassinato. E no meio disso ela ia pedir o quê? Quando o Herodes Agripa lá pedisse lá a mão dela, né, em casamento para ela, o que ela deveria pedir para ele? Qual foi a orientação que a mãe deu? Cabeça de Que era João para ela Batista. pedir. Aonde? Pedir a cabeça de João Batista. Numa bandeja. Muito bom. Veja bem, o Herodes não queria matar João Batista, mas ele era um governante poderoso. E ela dançou, todo mundo viu. Quando terminou de dançar, ele foi lá, o que ele fez? O que ele ofereceu para ela, para Salomé? Qualquer coisa que ela queria. Exatamente, na frente de todo mundo, na frente dos amigos poderosos que ele tinha. Olha só, gente, uma situação. Ele não era um homem de grande fé, que conseguiria defender a sua fé. Ele fazia muitas coisas erradas. Ele sabia quem era João Batista, mas ele estava entre o mundo e algo do Senhor. Ele sabia que João Batista era um homem do Senhor, é um homem de Deus. Mas ele tinha o mundo dele ao lado dele. Ele não podia dizer não. Ele podia ter dito não. Olha, eu não vou. Ele não tinha que dar explicações. Eu não vou dar isso para você. Peça outra coisa. Eu não vou porque eu acredito. Eles iam questionar, é óbvio, mas ele teria que explicar que ele temia porque João Batista era um servo do Senhor. E ele não queria fazer isso. Então, ele acabou cometendo assassinato. Mandou cortar a cabeça de João Batista, que foi entregue numa bandeja. Tá? Então, é só para vocês poderem, quando vocês participarem da aula, que é a aula da escola dominical, vocês poderem, quando estiverem conversando com a classe, vocês poderem ajudar eles a entenderem. Vocês podem ler um pouco mais, né? Ir nas remissivas lá e pesquisar, realmente ter esse entendimento, porque às vezes as pessoas não entendem que as leis, elas são claras. Um homem que se divorciava de uma mulher sem nenhum motivo, ele colocava ela numa posição de cometer adultério, se ela arrumasse um outro companheiro, e ele também, porque o Senhor não estaria aprovando aquele divórcio. Não era um divórcio com motivos. Tá? O que seria um divórcio com motivos? Se a esposa ou o marido cometesse adultério. A esposa poderia pedir o divórcio ou o marido, justificado, e ela poderia se casar de novo, ele também. Mas por qualquer razão fútil, o Senhor não aceitava. Tá? Então, é algo que nós precisamos entender, às vezes, para a gente compreender melhor o que está acontecendo ali, por que ele estava sendo pesquisado, as pessoas estavam indo atrás dele, criticado, né, reclamado dele, porque ele abria a boca para falar o que estava errado. E as pessoas não gostavam. Aliás, quem gosta? Né? Ninguém gosta de ser corrigido, né?
E ele estava corrigindo as pessoas, e elas não aceitavam, tá? Ficou mais claro para vocês sobre João Batista? Com certeza. Sim. Obrigada, tá? E aí, vocês lembram alguma coisa a mais? Quando Jesus Cristo soube que João Batista tinha sido morto, foram avisar ele que ele tinha sido morto e já tinha sido levado para uma tumba. Vocês lembram o que ele fez? É a designação dessa semana. Jesus Cristo chorou. Ele não chegou a chorar, ele ficou muito triste. E ele mandou os apóstolos para o mar, e ele falou que iria depois, e ele foi orar. Mas essa é a nossa última imagem. Vamos parar aqui, quem quiser ir abrindo a escritura, aí dessa semana, é um outro milagre que a gente não falou ainda. Vamos ver a próxima imagem, a gente já retoma isso. Vamos deixar assim no ar para vocês pesquisarem. Quem pode ler para nós? Posso ler. O Por maior favor. milagre que vejo atualmente não é necessariamente a cura de corpos enfermos, mas o maior milagre que vejo hoje é a cura de almas enfermas. Presidente Howard Billy. Obrigada. Infelizmente, nós não temos como saber de muitos das pessoas daquela época, né, que foram abençoadas com milagre em suas vidas, mas nós podemos saber da Maria de Madalena, né, aquela que acompanhou Jesus Cristo durante todo o seu ministério que ele estava pregando, que as escrituras falam que ele abençoou e ela tinha demônios, né, espíritos malignos com ela, e ela foi curada, tá? E a partir daquele momento ela passa a segui-lo. Então ela não foi só curada fisicamente, ela foi curada também espiritualmente, tá? E vocês já viram, lembram de algum caso onde a pessoa foi abençoada, foi curada fisicamente, mas espiritualmente não? Ou que foi espiritualmente também? Pode ser das escrituras mesmo. Vocês lembram de algum caso onde foi curado e nem sequer voltou para agradecer o Senhor? Ou foi curado e continuou seguindo o Senhor? Ô, Célia, eu gosto muito no que você falou, do caso dos 10 leprosos, né? Que todos tinham a mesma enfermidade, as mesmas dificuldades, mas somente um dos 9, dos 10, né? Um só voltou para agradecer. Os outros foram, nem sei o que fizeram da vida, mas só um voltou para agradecer o Senhor. Obrigada, foi bom lembrar. Você vê, né? A gratidão já é sinal de uma cura espiritual, né, Kelvin? Gratidão é uma bênção, né? Vamos ver, mais alguém lembra de alguma situação? Posso lembrar um detalhe para vocês? Lembra do milagre dos 2.000 porcos? Vocês lembram? Sim. Sim. Quando o gadareno, né? Depois que ele saiu todos os espíritos dele, ele se lavou todo. Diz que quando as pessoas da cidade chegaram, ele estava sentado, limpo, vestido, conversando. E isso assustou muito as pessoas. E quando Jesus Cristo estava indo embora, ele quis ir até, Senhor, eu quero ir contigo, quero te seguir, né? Olha só a cura espiritual.
E o Senhor disse para ele, não, você não precisa me seguir, mas vai até a sua cidade e conte a todos. Foi uma das primeiras situações em que o Senhor pediu para que alguém que tivesse recebido uma bênção pudesse ir e contar para as pessoas. Até então, ele estava pedindo para que as pessoas não contassem, né? Mas, nesse caso, ele aconselhou esse jovem a ir contar para as pessoas da cidade. Olha, o desejo que ele teve de seguir ao Senhor, e demonstrou esse desejo. É uma busca, é o começo de uma cura espiritual. Tá? Vamos ver a próxima imagem? Alguém lembrou de mais algum? Não? Quem pode ler essa daqui? Ah, nós falamos sobre o dia do Senhor. Lembram? Quem pode ler só para a gente relembrar? Há poder em santificar o dia do Senhor, poder para ajudar os outros, bem como a nós próprios. Se quisermos ter as bênçãos e proteção de Deus como pessoa, família, comunidade e povo, precisamos guardar e santificar o seu dia. Obrigada. Então, ele deixa claro, né? Poder espiritual. Vem da onde, então, esse poder? Pessoal, vocês estão muito quietos. Será que sou eu que estou fazendo alguma coisa? Eu que não estou me comunicando bem hoje? Ou estou falando demais? É muita informação, faz a gente ponderar. São perguntas da alma. Perguntas da alma a gente demora para responder. Não é qual o sabor de sorvete que você gosta? Que a gente todo mundo já sabe. Não, é pergunta da alma, para a gente refletir. Demora para responder qual o sabor de sorvete, porque gosta de todos? Aí fala todos aí. Agora aqui Eu não não dá para gosto de responder todos. Tá certo. Nós falamos sobre isso. Quem lembra o que nós comentamos? Henrique, obrigado, deu certinho lá. Não entendi. Não, foi mal, que eu tô aqui, tem muita gente falando. Tô me sentindo em quarta passada da oitava vocal. Tá bom. Uma vez eu comentei para vocês que para cada mandamento, acho que foi com vocês mesmo, havia bênçãos específicas e bênçãos grandiosas. Por exemplo, reuniões familiares, o Doutrina e Convênios ele deixa claro para a gente que nós teremos condições de organizar, de ter o nosso lar. Mas aqui ele está dizendo que santificar o dia do Senhor, ele nos dá poder, o poder espiritual. Ele nos dá mais condições, quando nós renovamos os nossos convênios, de ajudarmos outras pessoas, de sermos instrumentos nas mãos de Deus, porque nós estamos renovando os nossos convênios, porque nós estamos mostrando que estamos dispostos a guardar as leis, a lembrarmos dessas leis, a praticarmos elas em nossas vidas. E isso é uma atitude de um discípulo de Jesus Cristo, tá? De um filho de Deus. O que vocês acham disso? Eu acho interessante, irmão Célio, porque esses dias o presidente ele deu um discurso na nossa aula, na conferência, e ele falou de terceiro NEF, que a gente faz um convênio, né, muito sagrado, que é o batismo. E nesse convênio a gente promete, né, a levar o nome de Cristo, e até mesmo lá em terceiro NEF fala, né, chorar com os que choram, né, e é exatamente isso, né. O exemplo que a gente tem é de estar sempre ali ajudando nas necessidades, não
tirando o galardão da pessoa, né, de resolver a situação dela, mas está ali suprindo da forma que o Salvador ele faz, né? Como ele sempre curava as pessoas, mas ele sempre exortava a pessoa a ser melhor em algo, né? Ou ele sempre falava por conta da sua fé, né? Ratificando sempre algo bom na pessoa. E isso é interessante. Realmente, você lembra uma coisa bem bacana, né? Da gente sempre lembrar o que há de bom, né? O que há de correto, para depois falar aquilo que precisa ser corrigido, né? Eu aprendi isso na missão também. Muito obrigado, Jonathan. Vamos ver a próxima imagem? Nós já falamos sobre isso, sobre essa escritura em Marcos 2:27. Por que que o sábado foi feito? Por que que o dia do Senhor existe? Passa para o próximo. Por que que o dia do Senhor existe? Por que que ele foi feito? Tá difícil? Não. É um dia para o homem, né? Como fala, né? É um dia para que a gente volte o nosso espírito, nossa atenção, tudo para o Senhor, né? E assim o Senhor ele promete, né? Que vamos ter uma renovação de espírito, né? E além de a gente ir na casa de oração, né? Oferecer a nossa atenção, a nossa devoção e renovar nossos convênios, que é o batismo através do sacramento. Muito bom, obrigada. Exatamente. Para nos prover, tudo isso que você falou tem a ver com nos dar força espiritual, né? Exatamente isso. Tudo, gente, tudo que nós fizermos, que for correto, que for bom, que for justo aos olhos de Deus, vai nos dar forças espirituais. Como o Jonathan falou, para ajudar as pessoas, para nos ajudarmos, para servirmos melhor em nossas famílias, para sermos melhores profissionais, melhores alunos, melhores esposos ou esposas, melhores pais, melhores mães, melhores irmãos. Então, tudo que nós fizermos, especialmente renovarmos os nossos convênios, o batismo, vai nos dar essa força espiritual. Tá? Vamos ver a próxima imagem, pessoal, nós vamos estar terminando. Antes, por favor, Henrique. Tá, pode ir passando, pode ir passando devagarzinho, nós não vamos ler, vocês têm isso nas aulas anteriores, pode ir passando. Eu queria parar com vocês, ó, lembrando, né, desse outro milagre, pode continuar. Acho que acabou, não consegui colocar todas a tempo. Problema. E vou te passar a informação curiosa. Talvez você tinha me passado uma certa sequência, só que às vezes quando envia tudo junto, elas ficam meio que misturadas. Então eu não sabia qual que era a primeira, a segunda, a terceira. Mas enfim, se você for na imagem, talvez eu possa conseguir aqui, posso encontrar qual seria. É sobre o último milagre que nós vimos falar, o milagre de Pedro, andar sobre as águas. Ok, vou ver se eu acho aqui, vou ver se eu baixei. Não tem problema. Então, vamos nos lembrar aqui. Lembra que eu falei para vocês que quando o Senhor soube que João Batista tinha sido morto, mesmo assim, estava vindo muitas pessoas para serem abençoadas por ele. Ele já tinha pedido para os apóstolos irem para o mar. Mesmo assim, ele parou e ele cuidou dessas pessoas. Abençoou-as, curou os doentes, os aflitos. Então, ele subiu para o monte para orar. Ele estava triste. Não só, vamos dizer assim, não só pela maldade do povo, mas por ter isso acontecido com João Batista. E aí, então, acontece
isso nessa designação de agora, se alguém achar, é que eu mudei de quarto, deixei as escrituras tudo lá. Se alguém, eu tinha enviado para ele, mas tudo bem. Se vocês puderem abrir, vai explicar o que acontece, que eles estão no mar, já, as escrituras falam que eles estavam já no mar, tá? Coloca aí Pedro, Jesus Cristo Eu andando sobre... consegui um vídeo de 2 minutos no site da igreja. Podemos passar? 2 minutos, tem áudio. Ótimo, ótimo. Ok, vou compartilhar aqui e vocês deem um joinha aí no chat para ver se está com áudio, tá? Minutinho. Bem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Senhor, salva-me. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? És verdadeiramente o Filho de Deus. Obrigada, Henrique. Lindo, né? O que vocês acharam? Eu gostei bastante. Dá para ouvir? Ah, dá sim. Quer falar? Vou falar. Não, só falar que gostei bastante. É aquela questão de fé e vista, tem muito a ver isso. Apesar de ele estar vendo ali mesmo, duvidou, né? Foi algo que meio que ele se assustou na hora, mas saber que mesmo quando a gente, né, tá meio que para cair, o Senhor tá ali para nos ajudar, mesmo com aquele pingo de fé, mesmo com pouca fé, ainda assim nos ama, ainda assim está lá para nos ajudar. Embora, né, se requer que tenhamos muita fé, mas a gente, né, com o tempo a gente pode ir exercendo e tendo cada vez mais tendo esse princípio, ter a fé, tipo, a fé mais forte, mais aumentada, para que não possa acontecer, a gente sempre que vem o vento ou que algo aconteça, nossa fé se abale. Com certeza. Quem mais queria falar aí, por favor? Era mais ou menos isso que ele falou. O Senhor, ele chamou, né, para ir, fez o convite, né, vem, imagina, né, naquele mar todo, e o Senhor, ele faz esse convite para nós, para a gente ir até ele. Que o Henrique falou, às vezes a gente dá uma deslizada, a gente acaba, né, desviando o nosso foco e a gente acaba deixando os medos falarem mais altos, né? E o Salvador, ele sempre está lá para pegar a gente no colo, nos puxar para cima de novo e nos ajudar. Então, ele continua a fazer milagres diariamente em nossas vidas. E assim, a gente ainda continua duvidando, a gente vê os milagres do Salvador na vida das pessoas, a gente ainda acaba duvidando às vezes,
mas ele sempre está lá para fazer um convite para nós. E, quando necessário, nos levantar também, se caso a gente cair. Muito obrigada. A gente nunca está sozinho, né? Você vê, ele pergunta, Senhor, se fores tu, né? Me autoriza, né? Para mim ir aí. Aí ele fala, vem. Mas ele ficou atento, né? Porque ele sabe que nós somos fracos, que a nossa fé pode oscilar. E a gente pode acabar, assim, nos vendo numa situação que a gente não consegue sair, né? Num momento de tristeza, de angústia, de problemas, enfim, né? E você vê, ele chamou ele de homem de pouca fé. E imagina, se ele tem pouca fé, ainda andou uns bons passos no mar, né? Eu acho que eu nem afundaria, cairia do barco e já afundaria direto, né? Direto para o fundo. Mas a minha fé não é tão pequena, mas não é o suficiente para mim andar ainda, como Pedro, né? Mas eu peço humildemente, eu oro humildemente para que cada um de nós, vocês, eu, as pessoas que nós amamos, eles possam aprender através do Evangelho de Jesus Cristo, que possam ter confiança no nosso Salvador. Eu não sei o tamanho das ondas da vida de cada um de vocês, mas eu sei que nós passamos, porque esta vida é um tempo de provação, e é por isso que nós estamos aqui, para aprendermos, sermos provados, mostrarmos que somos dignos e que confiamos no Senhor. Que nós possamos fazer isso por nós mesmos, sermos capazes de buscar o Senhor e de aprender com Ele. Eu sou muito grata ao Pai Celestial pela bênção e o privilégio de estar com vocês nesse caminho do Instituto. Eu sei realmente que Jesus é o Cristo, que Ele vive. Eu sei que Ele nos ama. E eu sei que se nós nos dedicarmos, nós vamos adquirir um testemunho bem maior do que nós temos hoje, do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu amo esse Evangelho, eu respeito muito vocês e espero poder ser um bom instrumento nas mãos de Deus para ajudá-los a se aproximar mais de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou terminando a aula, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o filme, que foi fantástico? Eu acho maravilhoso esse filme. Por favor, pode comentar. Eu estou terminando com o meu testemunho, mas vocês podem fazer o mesmo, se vocês quiserem, depois de assistir o vídeo. Eu lembro de uma citação do presidente Uchtdorf, né? Na hora que Pedro duvida, o presidente Uchtdorf, ele fala, né? Duvide da sua dúvida, mas nunca da sua fé, né? Então, ele fala que a dúvida e a fé, ela não pode andar junto. Uma dissipa a outra, né? E é exatamente isso. A gente nunca deve duvidar do Salvador. Sempre acreditar e ter a certeza que Ele está sempre conosco em tudo que nós vamos fazer, né? Momento da nossa vida. A gente sempre tem o apoio dele para que quando a gente vacilar ou titubear em algum momento da nossa vida, saber que ele vai estar ali de braços estendidos para nos resgatar, para nos ajudar, né? E não tem lugar nenhum, né, que a gente possa ter o Salvador conosco a não ser esse evangelho, né? Saber que ele nos ama, saber que ele está sempre disposto a pagar por nosso pecado, e ele só pede que a gente segue ele. Eu amo o Salvador, sei que ele vive, sei que ele nos ama também. E ele tem um grande amor por cada um de nós. Sei que essa é a sua igreja, sei que ela foi restaurada e tenho certeza que um dia, se nós nos aproximarmos cada vez mais do nosso Salvador e chegarmos a Ele, Ele vai estar nos esperando de braços abertos para retornarmos ao Pai.
E esse é meu testemunho que eu deixo com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Mais alguém? Tá bom. Bia, o tempo é seu. A Bia, infelizmente, acho que teve algum problema. Talvez ela tenha até me mandado mensagem, mas eu evitei de ficar usando o celular na aula. Então, só basicamente agradecer a todos pela presença, né, por essa reposição aí. Sigam convidando seus amigos, pessoas da sua aula, para estar nessa aula maravilhosa. E se não for nessa aula maravilhosa, de outras aulas também. Com Aos certeza. que vão assistir no YouTube, então, vocês podem colocar ali ou a sua presença nos comentários ali, o dia que você assistiu, para que a gente possa ver a presença de vocês, ou podem preencher o link, tá bom, de presença que vai estar também na descrição do vídeo. E podem compartilhar também no grupo da sua aula, no grupo do JAS da sua aula, com algum amigo, fiquem à vontade, beleza? Então, é isso. Mais anúncios estaremos aí também passando, tá? E Nos nossos preparem, grupos. né, de conferência, abram os ouvidos e o coração para ouvir o que os nossos líderes, nosso profeta e apóstolos têm para dizer para nós. Tempos difíceis ainda continuarão vindo, não passou? Desculpa, tá, se eu te cortei. Não, falou a verdade, então sem problemas. Então, e para encerrar, nós vamos fazer, a última oração será oferecida pelo nosso irmão Marco Silva, da aula Parque das Américas. Então, Marco, se estiver nos ouvindo, o tempo é seu. Tá, ok. Amoroso Pai Celestial, nós somos gratos por mais um dia de vida, somos gratos por ter nos protegido em nossos afazeres, te agradecemos por mais essa aula, pedimos a Ti que possamos ser melhores a cada dia e que as coisas que aprendemos hoje possamos colocar em prática no nosso dia a dia. O Senhor abençoe aqueles que necessitam de sua ajuda neste momento, que estão passando por alguma dificuldade, que nos ajude a crescer diariamente e nos aproximar cada vez mais do Senhor. Pedimos que possamos ter uma boa noite também, mais um bom resto de semana, e que o Senhor possa nos guiar e nos orientar. Agradecemos-te por essa aula e deixamos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria ter com vocês uma aula presencial. Eu queria ver com vocês quando é possível, quando é melhor para vocês. Mandem para mim no grupo, tá? Para a gente ter um momento Seria junto. bom. Eu falei, eu me comprometo a fazer um bolo bem gostoso para a gente, tá bom? E olha que eu ia falar isso hoje, falar aula presencial quando, mas aí veremos. A gente combina no grupo, sei lá, semana que vem. Era para ser hoje, mas aí eu conversei um pouco com a Bia, mas aí acabou não se falando nada, senão a gente podia ter tido uma aula bem gostosa presencial com bolo, com, né, um suquinho, enfim, né? Aí a gente vai vendo aí, a gente... Não, a gente vê o melhor dia, a melhor quarta-feira, onde todo mundo possa participar, né? Sim. Beleza. Então, vamos combinar lá no grupo, beleza? Agora preciso encerrar a gravação aqui.